E hoje temos como palestrante da noite o nosso amigo, irmão de jornada e trabalhador da Casa de Jesus, Antônio Cury, que irá falar-nos sobre reflexões. Que Jesus o abençoe. Uma boa noite a todos. Com esse tempo e todo esse público na casa, todos estamos de parabéns, porque estamos desejosos de estudar cada vez mais a veneranda doutrina espírita. A presença de todos é um exemplo vivo disso. O tema é reflexões, porque eu gostaria de compartilhar com todos algumas reflexões sobre o Espiritismo. Iniciaria dizendo que ter contato com a doutrina espírita, depois passar a estudá-la regularmente, lendo os seus textos, refletindo, examinando, comparando, e etc., é uma bênção. A doutrina espírita é uma bênção na existência de todos nós na Terra. Por quê? Porque ela nos mostra de maneira clara, comprovada, lógica, passando pelos filtros do equilíbrio, do bom senso e, sobretudo, da razão, que a vida é uma só, desdobrada, porém, em várias existências. Isto é, a existência que todos nós estamos passando agora é uma delas. Nós já tivemos outras e teremos outras tantas. A vida é uma só. Quando chegar o momento da nossa desencarnação, e isso acontecerá para todos, o nosso corpo físico vai se decompor e se transformar, ou será cremado, mas o espírito não. O espírito não morrerá. Sai do corpo, mas não sai da vida. Ou seja, volta para o lugar de onde veio, que é o mundo espiritual, onde há a vida permanente, a vida verdadeira. E todos nós somos seres espirituais. Para quem está chegando pelas primeiras vezes, rapidamente, todos nós somos espíritos. Apenas que neste momento estamos vestindo esta vestimenta chamada corpo. Corpo material, corpo carnal, corpo denso, corpo grosseiro. Que serve, aliás, o corpo, que serve, aliás, de veículo para que transitemos pelo planeta. Mas o verdadeiro ser, o ser pensante da criação, é o espírito que comanda tudo. A partir deste entendimento, que todos nós alcançaremos com a leitura, com o estudo, com a reflexão, com a análise, com a analogia, com comparações, tudo isso será possível a qualquer pessoa. Basta saber ler. Lendo cuidadosamente, estudando também cuidadosamente as 5 obras básicas da doutrina espírita, sendo que a primeira delas é o Livro dos Espíritos, que completou 160 anos agora em abril, porque foi lançado no dia 18 de abril de 1857, em Paris, França, e depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Além dessas 5 obras, quem quiser ter um bom conhecimento do Espiritismo, isso é altamente conveniente, porque só nos trará benefícios. Poderá ler ainda os 12 primeiros livros, os 12 primeiros volumes, ou melhor, da Revista Espírita, coordenada, escrita cuidadosamente pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, cujo pseudônimo era Allan Kardec, o nosso Allan Kardec. 12 volumes, mais 5, 17. Um outro livro, especialmente indicado para aqueles que vêm pelas primeiras vezes às casas espíritas, o que é o Espiritismo, do próprio professor Allan Kardec, que dá uma ideia muito boa do que seja a doutrina.
E também temos obras póstumas, embora com esse nome no plural, só tem um livro, porque editado, veio a público depois que houve a desencarnação do professor Rivaio, no dia 31 de março de 1869. Talvez a ideia fosse a de trazer outras publicações, já que o professor Rivaio, o nosso Allan Kardec, deixou vários escritos, várias mensagens, mas ficou-se nela e, portanto, é uma obra só. E para quem achar que esse punhado de livros é pequeno, não sei se aqui alguém acha que é pequeno, não? 19, 20 livros. É pouco ou é muito? Muito? É? Então não vou assustá-los. Brincadeira. Vou indicar as obras complementares, algumas delas apenas. Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, por exemplo, que desencarnou em 2002, ele psicografou nada mais, nada menos do que 428 livros sobre os mais variados assuntos, inclusive técnicos e científicos. Nosso Divaldo Pereira Franco, que está encarnado ainda, e que agora, dia 5 de maio passado, completou 90 anos, na presente existência, bem entendido, que, como dissemos no início, a vida é uma só, desdobrada, porém, em várias existências. Divaldo Franco já passou de 260 livros psicografados. Raul Teixeira, cerca de 42 volumes, aproximadamente, porque teve um AVC em novembro de 2011 e por isso a sua produção ficou limitada, embora tivesse muita coisa escrita antes do acidente vascular cerebral, que agora está sendo publicada aos poucos. E se quiserem mais, temos livros de Haroldo Dutra Dias, de Alberto Ribeiro de Almeida e tantos outros. Literatura espírita é o que não falta. Só nos faltará a vontade. E como dizia Leon Denis, um dos clássicos da doutrina espírita, o princípio superior, o motor da existência é a vontade. Serve para qualquer coisa isso, a meu ver. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. Se eu tenho vontade, eu faço. Se eu tenho vontade, eu consigo. Ao invés de dizer, não, eu nunca vou aprender isso, não, vamos trocar. Eu vou aprender isto sim. Essa tecnologia nova é muito difícil, muito complicada, é só para gente que entende muito. E eu posso falar isso de cadeira porque entendo muito pouco de tecnologia da informação. Não, nós temos condições de aprender sim. Eu sei o mínimo minimorum, né? Já me tem sido muito suficiente, mas se eu quiser me aprofundar, eu me aprofundarei. Até por analogia, porque se nós já aprendemos coisas muito mais difíceis do que isso, certamente aprenderemos essa também. Há quem diga, não, mas essas máquinas elas são inteligentes por si. Eu já ouvi isso. Com o devido respeito, elas não são inteligentes por si. Embora tenham o nome até de smartphones, e smart em inglês quer dizer inteligente, né, esperto. As máquinas, elas são limitadas. Elas fazem aquilo para o que estão preparadas e nada mais. Não improvisam. E o ser humano improvisa. E agora o detalhe da maior importância. Quem criou essas máquinas? Quem fez isso? O homem. Homens e mulheres, o ser humano. Se o ser humano é capaz de fazer isso, coisas incríveis, não é? Por exemplo, nas casas espíritas, muitos ouviram já que todos somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas invisíveis, não é? Certamente a maioria já ouviu essa expressão. Agora nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas invisíveis e outra que é através da tecnologia, onde a gente ligou o smartphone, ele sabe onde você está, em que cidade, em que bairro, etc. Fica muito fácil de entender. Então, retomando, se o homem foi capaz de fazer isso, imagine de que será capaz Deus, nosso Pai Universal.
que nos criou, que é o Pai de todos nós. Está compreendido até aqui? O que eu pretendi dizer nessas palavras, não sei se consegui, é que nós somos espíritos. E, portanto, espíritos imortais. Não morreremos jamais. Indestrutíveis. Temos origem divina. Divina. E agora o mais importante, viveremos para sempre. Sabe lá o que é isso? Viveremos para sempre. Não adiantaria dizer, não, eu fui à casa de Jesus e o expositor disse isso, então eu acredito. Ou Chico Xavier, que é uma autoridade no espiritismo, diz que é assim. Divaldo Pereira Franco diz a mesma coisa. Outros tantos expositores espíritas dizem a mesma coisa, que somos imortais. Não resolve. A pessoa pode aceitar porque confia na indicação, confia na pessoa, etc. Mas o que resolve verdadeiramente é a pessoa ler, estudar, refletir, aprender e compreender. Compreendendo, ela passa a ter a convicção de que é um espírito e um espírito imortal. Convicção. Não é questão de fé, porque a fé, às vezes, a fé ela é graduada, né? A fé é algo muito importante, mas a fé é graduada. Por exemplo, aqui há uma fé natural de todos nós que aqui nos encontramos. Sou capaz de apostar que ninguém se perguntou, ao subir aquela rampa e entrar neste auditório, se o construtor calculou direitinho o tamanho das paredes, a estrutura, se isso tudo estava certo, se não iria cair sobre as nossas cabeças. Alguém perguntou isso? Se auto-perguntou? Não, né? Claro, a gente acredita, tem uma fé natural. É a mesma coisa que entrar num elevador. Você entra no elevador, você não diz, você não pergunta, puxa, será? Ou se auto-pergunta, será que está tudo direitinho, mesmo tudo funcionando? Em matéria de elevador, tem que ter um cuidado. Em Curitiba, há pouco tempo atrás, passaram a colocar um adesivo na porta dos elevadores, pedindo que as pessoas olhassem para ver se o piso do elevador estava no nível certo antes de adentrar a ele, porque várias pessoas se acidentaram, e algumas delas foram a óbito. Agora, a doutrina espírita em matéria de fé tem a definição de fé a melhor que eu conheço, com toda a idade que já tenho, que é a seguinte: fé inabalável só é a que pode enfrentar a razão, encarar a razão, melhor, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Onde está dito isso? Na página de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam que a palavra razão está contida na definição de fé do Espiritismo. Fé inabalável só é a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. O que significa isso? Significa muito, que eu só devo aceitar, que nós só devemos aceitar aquilo que passe pelo crivo da nossa razão. Se não passar, não aceito. E é a própria doutrina, em suas obras fundamentais, aqui mencionadas anteriormente, que sugere isso. O que não passar pelo crivo da sua razão, deixa de lado. Ou descarta desde logo, ou deixa em stand-up, deixa de lado. Só passa aquilo que a minha razão aceitar, que a minha lógica aceitar. Por isso a importância do convencimento. E o convencimento vem através da leitura e do estudo. Que ao contrário do que muita gente possa pensar, porque tem gente que tem uma má impressão quando você fala de leitura e de estudo. Ao contrário do que alguns possam pensar, é uma coisa deliciosa. Ler e estudar são coisas deliciosas. E vou tranquilizar a todos os que estão aqui. O Espiritismo não faz prova. Porque muita gente fala, quando você fala em estudo, diz, vai ter prova, né? E geralmente não se gosta de prova, né? Bem, falando em prova, eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte: quando a gente está estudando, a gente quer saber de passar de ano, né? Quer saber de passar, mesmo na universidade.
E aqueles professores rigorosos, a gente fica com medo, não só com a reverência, não só com o temor reverencial que tínhamos antigamente, mas ficávamos com medo de não sermos aprovados. Nós queríamos ser aprovados. Mas havia os professores rigorosos e aqueles que não eram assim. Ao final do curso, os alunos passavam a reverenciar aos professores que eram rigorosos. Por quê? Porque eles aprenderam, portanto podem exercer a profissão para a qual se prepararam. E passam a olhar com muito maus olhos os professores que facilitaram. Mas tranquilizo a todos, não há prova na doutrina espírita, ok? A prova é conosco mesmo, para saber se aprendemos ou não. Muito bem. Quando isso surgiu? Os pilares da doutrina espírita, os postulados, os princípios, as ideias espíritas, existem desde sempre. Como nos informa o professor Rivaio, nosso Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, que é a mais importante obra do Espiritismo. Existe desde sempre. Apenas que existe por escrito, registradamente, de modo sequencial, cadenciado, inteligível, a partir de 18 de abril de 1857, um sábado de primavera, em Paris, quando foi lançado. A partir deste momento, há o registro escrito da doutrina espírita. E com isso, houve uma revolução, não só na França, não só na Europa, porque o professor Kardec, o professor Rivaio, era aluno de Pestalozzi, um educador reconhecido até hoje, e seu substituto eventual, tanto que quando tinha 14 anos, chegava a substituir ao professor Pestalozzi. E depois seguiu a sua carreira e escreveu vários livros, particularmente sobre a educação. Era um autor reconhecido na Europa, principalmente na França, é claro, mas na Europa inteira. E uma pessoa instruída ao máximo. O professor Rivaio dominava 9 idiomas e fazia tradução de livros de outras línguas para o francês, entre elas o alemão. Um dos seus livros, só para abrir um parênteses, eu já fiz essa referência aqui, mas vale a pena repetir, porque me chamou muita atenção esse detalhe, talvez chame para vocês também. Um de seus livros, que era Curso Teórico e Prático de Aritmética, adotado pelas escolas francesas, foi adotado e seguido pelas escolas francesas durante 49 anos consecutivos. É coisa, 49 anos consecutivos. Bem, com o advento do Espiritismo por escrito, houve uma revolução no conhecimento. Passou-se a entender que a vida não começa no berço e termina no túmulo. Não. Estamos aqui de passagem. Né? Estamos aqui de passagem. E com que objetivo estamos aqui? Um dos objetivos, aprender. A começar pelo aprendizado da fraternidade. Ou seja, tratarmos-nos a todos uns aos outros como irmãos, porque verdadeiramente o somos. Neste instante, cada qual está numa posição, numa situação. Um é pai, outro é mãe, irmão, irmã, cunhado, tio, sogra, enteado, filho, avô, etc. Mas do ponto de vista da vida verdadeira, que é a vida espiritual, todos nós somos irmãos. A tal ponto que Jesus Cristo tem como seu ensino máximo uma frase curta, enxuta, dita muitos séculos atrás, que seguramente a maioria conhece de cor e salteado, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabendo-se que quem ama ao próximo como a si mesmo, estará por esse motivo, amando a Deus sobre todas as coisas.
E a recíproca também é verdadeira. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, estará amando ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a nós mesmos. É fácil fazer isso? Nem sempre é fácil, mas é factível. Temos que ir nesta direção, buscando o que propõe a doutrina espírita. Um dos seus postulados, a reforma íntima, a nossa reforma íntima, retirando, entre aspas, o ser velho que insiste em permanecer conosco e pior, insiste em prevalecer em nossas decisões. Um ser velho, não que ele esteja aqui dentro, porque não há isso, é uma figura de linguagem, né? Substituindo por alguém novo, com novas ideias, com vontade de acertar, com vontade de ser melhor. Tanto assim que outra ideia forte da doutrina espírita, um dos seus pilares, é qual a finalidade do espiritismo? A finalidade do espiritismo é a de tornar melhores as pessoas que o compreendem. Uma frase curta. Qual a finalidade do espiritismo? A de tornar melhores as pessoas que o compreendem. Onde está dito isso? Na Revista Espírita de julho de 1859. Portanto, essa frase foi dita há 158 anos atrás e permanece em pé, firme. Vejam só por esse aspecto já valeria a doutrina espírita. Vai nos tornar melhores, pessoas mais caridosas, pessoas mais tolerantes, pessoas mais compreensivas, mais altruístas, mais simpáticas, mais sentidas com o sofrimento alheio, que percebam a diferença dos outros e que procurem prestar ajuda que lhes é possível prestar. Tornar melhores as pessoas. Aliás, massivamente, a doutrina espírita pretende formar pessoas de bem. Este é o objetivo. Seres de bem, homens e mulheres de bem, voltadas para o bem e para a sua prática. E um dia alcançaremos esse objetivo, sem a menor sombra de dúvida. Estamos nesse caminho. Se olharmos bem para trás, nós já fomos muito piores do que somos hoje. Prevalecem ainda na Terra, não percamos de vista, o mal e a imperfeição. Prevalece. Mas está mudando e vai mudar. Vejo que algumas pessoas me olham com um olhar assustado. Como que ele tem coragem de afirmar isso diante de tudo que nós estamos vendo nas mídias, especialmente nas televisões e nos rádios, né? Mas, gente, isso não é pouca coisa. Com todo respeito, é pouca coisa. Façamos pequenos cálculos. No primeiro episódio de uma grande empresa brasileira, se dizia que havia cerca de 200 envolvidos. Com a última, cerca de 1.800 envolvidos. Aí, por volta de 2.000 pessoas. Vamos aumentar, mas as que a gente não conhece, vamos aumentar para 5.000, exagerando. Não, vamos exagerar mais. Vamos decuplicar 50.000 pessoas. Ok? Praticando o que não deve. O que são 50.000 pessoas diante de uma população, no caso brasileiro, de mais de 200 milhões de pessoas? Uma minoria. E para quem não se convenceu ainda, detalhe, se com tudo isso que estamos vendo agora, e muita gente não sabia disso, eu, por exemplo, não sabia, se tudo isso que estamos vendo agora, e que nos causa um certo espanto, né? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Salvo engano, parece que é a 7ª. E na Terra temos mais de 200 países. Se assim é,
e com tudo o que está acontecendo, estamos nessa posição, dá para se imaginar o que seremos quando houver seriedade. E poderá haver. O trecho é longo? Sim. O caminho é longo? Sim. É demorado? Causa sofrimento? Sim. Mas o sofrimento, muitas vezes é um grande educador. Vou pegar aqui o que disse Leon Denis sobre isso. Leon Denis é um dos clássicos da doutrina espírita. E eu esqueci de mencionar que ele desencarnou no dia 12 de abril de 1927, no século XX, portanto. Mas já tem completou 90 anos agora, esse ano. O que é que ele disse? Ele, Leon Denis, escrevendo por ele mesmo, não era psicografia. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que referindo-se ao sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso. Um estimulante para o ser que, sem ele, ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. É lógico que ninguém gosta de sofrer e todos ficamos condoídos com a situação de tanta gente sofrendo por tudo isso que está acontecendo, né? Pessoas sem atendimento na saúde, sem segurança, muitos indo a óbito, sem atendimento, sem medicamentos, etc. Nada disso é agradável, por óbvio. Mas temos condições de melhorar, sim. E é apenas um punhado de pessoas, comparativamente com a população atual do Brasil, para citar um exemplo. Porque problema há em todos os lugares, né? Como estamos vendo, na maior potência econômica e militar do planeta, que continua sendo os Estados Unidos da América do Norte, há problemas. Na Europa, há problemas. Na Ásia, há problemas. Na Oceania, há problemas. Há vários problemas. Faz parte, porque estamos na Terra. A Terra é um planeta de provas e de expiações, onde prevalecem o mal e a imperfeição. Logo, há problemas. Uma vez perguntaram a Divaldo, mas por qual é que o senhor vive sorrindo tanto? O senhor não tem nenhum problema? Ele disse, não, meu filho. Respondendo a um jornalista, tenho muitos problemas, inclusive alguns graves de saúde. E ele tinha e tem até hoje problemas cardíacos, né? Mas como que o senhor sorri o tempo todo? Meu filho, eu sorrio porque procuro trabalhar, administrar os problemas que eu tenho. Olha aí que sugestão boa. Administrar os problemas que nós temos. Sigamos em frente. Para tudo isso, para que haja melhora, para que haja nossa reforma íntima, é preciso esforço, né? O aperfeiçoamento intelectual e principalmente o aperfeiçoamento moral, ele exige esforço. Um mínimo de esforço. Não há de cair do céu. E se cair do céu, não terá valor. Tem valor aquilo que a gente conquista. Conquista com trabalho. E o trabalho é uma lei da natureza. Tem gente que sofre como se visse uma urticária ao falar da palavra trabalho. Não, mas trabalho é uma coisa, é uma lei da natureza, uma coisa importantíssima. Porque o trabalho, inclusive, ajuda no aperfeiçoamento pessoal do trabalhador, que valoriza o que tem, que trabalha tantas horas por dia e terá a remuneração e, portanto, terá condições de se sustentar e sustentar a sua família, se for o caso, e ajudar o progresso dos outros. É preciso haver esforço, perseverança e vontade. E o tempo é igual para todos nós. Depende do que façamos com ele. As 24 horas são iguais. Depende de como distribuamos as 24 horas. E elas são suficientes para nós as dividirmos entre leitura, estudo, trabalho, entretenimento, lazer, descanso. Tudo isso é perfeitamente possível.
não é? Não precisa um esforço exagerado. Embora haja pessoas que consigam dormir apenas 4 horas por noite e se levantem como um azogue. É da natureza delas, consegue. Há pessoas assim. Raul Teixeira, até antes de ter esse AVC, ele dormia 4 horas por noite. Chico Xavier, uma ocasião, há muitos anos atrás, disse que estava treinando a insônia para aproveitar melhor o tempo. Chico Xavier trabalhava, desde o começo da manhã até a noite. Um incansável trabalhador. Não é? E quando a gente passa a ter convencimento sobre o fato de que a vida será para sempre, de que ela continua, de que morrerá o nosso corpo físico, mas o verdadeiro eu, que é o espírito, nesse momento pode se chamar de alma. A alma é um espírito encarnado, viverá para sempre. Muda a perspectiva que temos da nossa vida completamente em relação a tudo. Muda. Se eu sei, por exemplo, que nós vivemos num planeta de provas e de expiações, onde prevalece o mal e a imperfeição, eu começo a enxergar os outros de outro modo. Eles são imperfeitos, mas eu também sou. Eles cometem falhas, mas eu também cometo. Então vamos olhar com mais tolerância. Vamos ter mais tolerância para com as falhas dos outros, porque também nós falhamos. E assim vamos nos ajudando, vamos crescendo, vamos tendo um comportamento digno, sério e útil. Todos nós temos condições de ser úteis, onde quer que nos encontremos. Úteis e cada vez mais úteis. Imaginem quando cada um de nós, por exemplo, puder cumprir plenamente a parte que lhe compete fazer. Cumprir a parte. A pessoa tem um sentimento de dever cumprido, e muito mais do que isso, tem um sentimento de leveza, e mais ainda, a sua consciência estará tranquila. E a consciência é o grande tribunal de cada um de nós. Porque mesmo a pessoa que não saiba ler ou escrever, vamos imaginar, e no Brasil há várias pessoas que não sabem, mesmo a pessoa que não saiba ler nem escrever, ela sabe, entretanto, quando acertou ou quando errou, quando fez o que devia, quando fez o que não devia. Por que razão? Porque na consciência estão escritas as leis de Deus. Na consciência. E quando essas leis descerem da consciência do cérebro para o coração, ou seja, onde entra o sentimento, o coração, embora um músculo meio forte até, é a representação do sentimento. Quando descer da cabeça para o coração, ouro sobre o azul, como se dizia no século passado. Maravilha. Então é preciso que sigamos em frente. E alguém poderia dizer, puxa, mas eu já estou avançando, porque eu não mais pratico o mal. Ótimo. Não praticar o mal? Ótimo. É um passo, é um avanço, mas não é suficiente. Não praticar o mal é um avanço, mas não é suficiente. Por quê? Porque é preciso que todos nós façamos o bem que podíamos fazer, sob pena de respondermos pelo mal que decorra do bem que não fizemos. Estou inventando isso? Não. Para quem quiser conferir textualmente, eu falei talvez em outras palavras, está na questão 642 do Livro dos Espíritos. Precisamos fazer todo bem ao nosso alcance, para que não respondamos depois pelo mal que decorra do bem que acabamos de não fazer. Deu para entender? Sim? Ótimo. E a busca do aperfeiçoamento pode ser permanente, e deve ser permanente. Como assim a leitura e o estudo do Espiritismo? Devem ser permanentes. Preferentemente permanentes.
E a leitura é um hábito que pode ser criado a qualquer momento, por qualquer um. Eu já mencionei aqui, acho que em outro dia, mas vou mencionar novamente. Vou mencionar novamente pela importância. Passei um dia desses no Camelódromo. Lá tem uma livraria. Em cima da livraria tem um texto. Bem no cantinho esquerdo, podem passar lá para conferir, há uma frase do escritor e poeta gaúcho chamado Mário Quintana. O que está escrito lá? Está escrito o seguinte: o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Então o que é que falta? A vontade. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. Já dizia Leon Denis, que desencarnou em 1927. E com isso nós vamos treinando algumas coisas, como por exemplo a humildade. São essas reflexões que eu gostaria de trocar com vocês. Não sei se estou me fazendo entender. Espero que sim, né? A humildade é algo importantíssimo. E temos como exemplo Jesus, que é nosso modelo e nosso guia. Jesus é o exemplo maior da humildade. Humildade em tudo. No se conduzir, no se portar, no falar, no vestir, no se alimentar. No falar, inclusive. Falava a linguagem compatível com as pessoas daquela época. Pescadores, pessoas mais simples. Mas elas entendiam. Essas pessoas entendiam. E ele era humilde, humilde, genuinamente humilde. Não é? E simples. A simplicidade está intimamente ligada com a humildade, a meu ver. E eu, aliás, acho, pessoalmente, a simplicidade um dos segredos da vida. Da existência, ou melhor dizendo. Da vida, digamos. A simplicidade é um segredo. Você ser simples. No modo como fala, no modo como se comporta, no modo como trata as pessoas. Simples. Vejam a casa de Jesus, por exemplo. Tudo limpo, tudo asseado, tudo arrumado. Mas há algum luxo aqui? De maneira alguma. Tudo muito simples. A exemplo de Jesus, que foi o maior exemplo de simplicidade que até hoje chegou à Terra. Simplicidade e humildade. E a pessoa que tem postura humilde, ela demonstra por isso que ela é inteligente. Porque ela abre a possibilidade de receber ajuda. Que quem é arrogante, dificilmente recebe ajuda. Quem se coloca na posição de humilde, pode receber contributos de variadas formas. Sócrates disse, isso antes de Cristo, só sei que nada sei. Conhece essa frase, né? Só sei que nada sei. Pergunta-se, Sócrates nada sabia? Caramba, Sócrates sabia e sabia muitíssimo. Por que ele afirmou isso? Fingimento? Não. Autenticidade. Ele sabia que nada sabia em relação a tudo que estava à disposição naquela época em termos de conhecimento universal. Naquela época. Ele sabia que o conhecimento que ele tinha, perto do que o universo oferecia, naquela época, naquelas condições, era muito pequeno. E por isso elaborou esta frase que ficou famosa. Estamos aqui na Terra para amar. Um dos princípios da doutrina espírita. Uma recomendação especial. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Amai-vos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E instruí-vos procurando nos instruir cada vez mais e melhor. E é interessante, na medida em que a gente vai avançando na leitura e no estudo, a gente vai percebendo uma diferença, uma melhora considerável. Melhor até mesmo para ser mais útil, mais tolerante, mais compreensivo, mais simpático.
perdoando mais, sendo mais caridoso. Paulo de Tarso, a meu ver, foi quem melhor definiu o que é a caridade. O pessoal das antigas era formidável em matéria de elaborar uma frase curta que dizia muita coisa. E essa é uma delas. Caridade é o amor em ação. Caridade é o amor em ação. Paulo de Tarso, o apóstolo. Quando se fala em caridade, há uma dicasinha, que é uma brincadeira, mas serve seriamente, que é constituída de 3 palavras. B-I-P. BIP. Né? Já ouviram? Os antigos devem se lembrar do BIP. Né? BIP hoje, perto da tecnologia, é uma coisa ancestral, né, Fábio? BIP. Sintetiza a caridade. B, benevolência. I, indulgência. P, perdão das ofensas. Repito, para enfatizar e para que gravemos. BIP. B, benevolência. I, indulgência. P, perdão das ofensas. Com a reforma íntima, que todos temos condições de realizar, é claro que devagarinho. Ninguém está propondo, e muito menos a doutrina espírita, que isso se faça da noite para o dia. Se nem a natureza dá saltos, haveremos nós de dar saltos? De pular tudo assim num instante? Não, é devagarinho. Tropeçamos? Vamos tropeçar? Sim, mas levantamos novamente e seguimos em frente, cumprindo a parte que nos compete fazer. E sempre tendo como paradigma o ser uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem, voltada para o bem e para a sua prática. E tendo como meta uma melhoria sempre. Nós podemos nos tornar melhores a cada minuto. Hoje podemos ser melhores do que ontem, amanhã seremos melhores do que hoje, e assim sucessivamente, devagarinho. E tudo isso em nosso favor. Os primeiros beneficiários seremos nós. Quem é o maior beneficiário da leitura e do estudo? Evidentemente é aquele que lê. E repito aqui como ênfase e por ser importante, é um hábito que todos nós podemos cultivar. Se nós conseguimos cultivar hábitos que só nos trazem prejuízo, inclusive para a saúde física e mental, e todo mundo sabe do que eu estou falando, por que não haveríamos de ter possibilidade de criar o hábito da leitura e do estudo? Não é verdade? Simples assim. São reflexões que nos fazem pensar, e muito pensar. Porque se eu vou viver para sempre, e se vou levar para o outro lado da vida, vamos dizer assim, o outro lado da vida, o plano espiritual, que é a vida permanente, apenas o conhecimento adquirido e consolidado e as virtudes conquistadas, claro, levarei também os erros, males e equívocos que não tiver conseguido superar, ultrapassar e reparar. Não levo só coisa boa, levo também o que deixei para trás, o que não consegui reparar. Levaremos para o outro lado da vida, repetindo, o conhecimento adquirido e consolidado, as virtudes conquistadas, os erros, males e equívocos não reparados, e o resto ficará tudo aqui, como foi dito, como estava dito no texto lido, no início desta reunião. Em outras palavras, os bens da terra, na terra ficarão. De material, não levaremos nada. Nada. Somos apenas administradores, mordomos, usufrutuários dos bens materiais que temos. E não é necessário ter muitos bens materiais para ter uma vida boa e digna. Não é necessário. Comprovadamente, não é necessário. O telefinalismo, o objetivo final de ficar rico, milionário, bilionário, é um tremendo engano.
É um tremendo engano. Não há necessidade. Quando houver a desencarnação, em termos materiais, os bens passarão para os herdeiros. Enquanto eu estive na posse e na propriedade dos bens, eu era o usufrutuário, o administrador, o mordomo daqueles bens. Eles não me pertenciam. Quando eu desencarnar, os bens passam para os meus herdeiros. Eles passam a ser os administradores, os mordomos, os usufrutuários. Quando eles desencarnarem, passam para os herdeiros deles. E assim sucessivamente. Ou seja, fica tudo aqui. No século passado, costumava-se dizer que não se leva de material nem mesmo um sapato furado. Levamos, portanto, conhecimento adquirido e consolidado e as virtudes, que são várias, né? A bondade, a caridade e principalmente o amor, que é a lei maior da vida. O amor é a lei maior da vida. Em termos materiais, sobre a transferência dos bens materiais, eu devo abrir um parênteses, porque posso ser mal compreendido. A doutrina espírita, ela não faz proselitismo da pobreza. Não faz. Nem pretende que a pobreza prevaleça. Não é isso. E também não tem nada contra a riqueza material. Não tem nada contra a riqueza material. Vírgula. Desde que adquirida por meios lícitos e bem-havidos. Se a riqueza material é obtida, adquirida por meios lícitos e bem-havidos, ótimo, é bem-vinda, pode ser útil, pode ser importante, pode ajudar um punhado de pessoas, tirando-as do analfabetismo, por exemplo, criando escolas, melhorando o aspecto de saúde com criação de hospitais, fornecendo bolsas de estudo, oferecendo oportunidades de emprego e renda para várias pessoas, que o dinheiro empregado pode proporcionar isso. Mas é preciso que haja licitude, que isso tudo seja adquirido licitamente. E neste ponto, peguemos esse detalhe da licitude. Vou confessar algo aqui. Até algum tempo atrás, quando via na televisão, ou recebia um texto, falando de tudo que está acontecendo no Brasil, ultimamente, eu ficava indignado. Me criava indignação. Sinceramente, ficava indignado. Mas a partir desta semana, no meio da semana, quando surgiu esse problema maior, por enquanto, porque o fio da meada ainda não foi até o fim, né? Eu deixei de ter indignação e passei a sentir pena. Sinceramente, estou sentindo pena. Pena de quem? Das pessoas que se envolveram com tudo isso e das que aparecerão ainda por terem se envolvido. Por quê? Porque disse Jesus Cristo, nosso mestre e amigo de todas as horas, de todas. Cada um dará conta da sua administração. Ou seja, todo esse pessoal terá que responder centavo por centavo, ou ceitil por ceitil, como se dizia antigamente. Terá que responder por isso, porque não pode ficar deste jeito, terá que reparar. Haverá uma punição, uma condenação, uma imposição? Não, isso virá normalmente, porque quando eles desencarnarem, eles vão perceber o equívoco gigantesco em que incidiram e vão tratar de corrigir o mais rapidamente possível. Vão levar um tempo enorme. Imagine que grau de prova, que grau de expiação essa gente terá. Comecei a sentir pena, sinceramente. A sentir pena. Por isso, mais que nunca, a doutrina vem ao encontro do que todos seguramente estamos pensando aqui. De que há jeito para isso? Sim. Sempre há jeito, por maior e mais grave que seja o ato ou o fato. Sempre há jeito. Se eu tenho jeito, as coisas terão jeito. Se nós temos jeito, as coisas poderão
ser ajeitadas, arrumadas, resolvidas. Com o quê? Com a nossa reforma íntima, agindo bem, com correção, com honradez, com honestidade. Falei aqui um dia desses, mas vou repetir. O mentor, quem ouviu, por favor, receba como uma maneira de firmar o aprendizado. Porque para mim, por exemplo, deixa eu abrir um parênteses, para mim, outro parênteses, né, porque eu abro vários. Para mim, por exemplo, uma maneira de aprender, a melhor que eu conheço, é a da repetição. Repito. Eu tenho um irmão que lê com uma velocidade incrível. E fica incomodado até hoje porque eu leio devagar, paro, daí eu leio, vou devagar. Ele lê, enquanto ele lê 10 livros, eu li 2. Eu digo, cada um a seu tempo, cada um a seu jeito. Vamos indo, devagarinho. Ele vai daquele jeito, eu vou do outro. Né? É o meu jeito, eu sou devagar mesmo. O que é que eu disse aqui? Eu disse que o mentor da Casa de Jesus do Centro Espírita da Casa de Jesus, é Manuel Quintão. E daí falei o nome dele completo, que é Manuel Justiniano Quintão. Justiniano foi um imperador da época bizantina, da época romântica. Perdão, da época romana. E costumava aconselhar aos juízes daquela época que fizessem 3 coisas, em latim. Acho que nem vou repetir em latim para não cansar, vou falar em português. Dar a cada um o que é seu, não lesar o próximo e viver honestamente. Justiniano, que lembra Manuel Quintão, que é Manuel Justiniano de Quintão, o protetor e mentor espiritual da Casa de Jesus, dizia isso aos juízes, mas isso se aplicava para qualquer pessoa daquela época. Como pode ser aplicável, a meu ver, a qualquer pessoa desta época? Dar a cada um o que é seu, não lesar o próximo, viver honestamente. Isso está ao nosso alcance. Viver honestamente, trabalhar honestamente, ganhar o pão de cada dia honestamente, porque o dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro, de qualquer país, seja qual for a moeda. Se ele for bem aplicado, excelente, ótimo, muito bom. Se ele for mal aplicado, uma lástima. Então, a doutrina é uma bênção. É uma bênção. Muda a nossa vida completamente, para melhor. Nós passamos a ser pessoas melhores, interessadas em corrigir os defeitos que trazemos. Devagarinho vamos corrigindo e vamos melhorando o nosso relacionamento, a começar na família, a começar pela família, tratando bem a todas as pessoas, com respeito, tratar bem. Quem é que não gosta de ser bem tratado? Quem não gosta de ser respeitado? Não há quem não. Todos gostamos de ser bem tratados e respeitados. E para fazer isso, para recebermos respeito e bom tratamento, o que devemos fazer? A nossa parte. Respeitar e tratar bem a todas as pessoas. Criamos assim uma postura digna, sem a menor sombra de dúvida. E para terminar, meus amigos, eu diria que nós poderíamos todos tomar como meta, como telefinalismo, a prática do bem. A prática do bem, em qualquer situação e em qualquer circunstância. Ainda que a situação ou a circunstância seja grave, ainda que seja gravíssima, eu me proponho a optar pelo bem sempre. Eu faço a opção pelo bem. Não interessa a circunstância, não interessa a situação, não interessa a gravidade. Eu opto pelo bem. E com isso jamais me arrependerei. Jamais. Serei uma pessoa respeitosa e respeitadora. E receberei em troca respeito. Agirei do melhor modo possível. E todos nós estamos em condições de fazer isto. Agir no bem, optar pelo bem, ser útil, cumprir a sua parte,
contribuindo assim para a melhoria do planeta que ora habitamos. Deus não nos entregou o planeta Terra pronto e acabado. É preciso que nós contribuamos com a nossa parte, ainda que considerada pequena, é preciso que contribuamos para a melhoria do planeta em que ora nos encontramos. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus, significando dizer que a Terra não é o único planeta habitado. Optemos pelo bem, pratiquemos o bem e jamais nos arrependeremos. Que o Senhor abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, ampare e proteja. Muito obrigado.